meu irmão, minha irmã, que estarão me seguindo nesta transmissão online. A vocês, a minha saudação cordial e fraterna. Certo dia, uma pessoa me perguntou como é que começou a sua vocação religiosa e sacerdotal. Procurarei responder a essa pergunta com a minha transmissão. Estando para completar meus 90 anos de idade e os 65 anos de sacerdócio, resolvi entrar no túnel do tempo e voltar à minha infância na pacata cidade onde nasci, Bernardino de Campos, no saudoso sudoeste paulista, na então chamada Média Sorocabana, cidade carinhosamente cognominada de Pérola do Planalto. Senti-me como que envolto numa nuvem de saudades. Parafraseando Chico Buarque, a mesma igreja, a mesma praça, o mesmo jardim, o mesmo grupo escolar, a mesma estação ferroviária da estrada de ferro Sorocabana, na época tão movimentada por trens de carga, por trens passageiros, trem passageiro Ouro Verde, trem passageiro misto, locomotivas potentes movidas a vapor, com seus apitos melodiosos, ora alegres, ora doídos e chorosos. Que simpático era o linguajar do chefe de trem quando o trem passageiro chegava na minha cidade. Bernardino de Campos, baldeação para Santa Cruz do Rio Pardo. E quem se baldeava tomava o ramalzinho de Santa Cruz do Rio Pardo com sua pequena locomotiva e com 2 vagões de passageiros e 2 de carga, percorrendo 24 quilômetros em 60 minutos numa viagem muito romântica. Ó trens queridos de minha infância, trens que passaram, trens que não voltam, trens que não existem mais. E vou relembrando meus pais, seu João e Dona Palmira, meus 8 irmãos, Celso, Djalma, Elisa, Maria Neuza, José Luiz, Geraldo, Tito, Walter e a caçula Edna Maria. Minha mãe me surpreendeu um dia com um trocadilho. Filho, eu fiz uma novena de Natal. Estávamos na Páscoa. Interrompi minha mãe, mas estamos no tempo da Páscoa, não Natal. Aí ela falou, fiz um Natal de 9 filhos. Família simples, marcada por forte tradição religiosa, com raízes no além-mar. E vou relembrando os carinhosos avós, os nonos e as nonas, Lourenço e Regina, Luigi e Genovefa, imigrantes italianos no fim do século
19. Minha oração todos os dias em casa. Bênção Pai, bênção Mãe, bênção Nono, bênção Nona. Uma prece e lembrança de criança que se prolongam até hoje no mistério da fé, saudade. E como está longe aquela ensolarada tarde de Corpus Christi do ano 1940. As ruas de terra branca de minha cidade, adornada com lindos ramos de bambu verde oliva, das janelas das casas pendiam cândidas toalhas entremeadas de perfumadas flores, e a procissão do Corpus Christi devotamente caminhando. Numa parada da procissão, ajoelhado entre meu pai e minha mãe, com meus 8 anos de idade, distraído, escutei a voz do meu vigário, Padre Francisco, cantando: espalhai no Brasil sacrários e mandai sacerdotes, Senhor. Foi quando pensei pela primeira vez de ser sacerdote. Raciocinei assim: vou ser padre, pois estão pedindo sacerdotes, estão faltando. Um pensamento de criança que ficou gravado no sigilo do meu inconsciente. Aos 12 anos, um bondoso e querido amigo de infância, o Dudu, convidou-me para ser coroinha com ele e aprendi as respostas em latim. Confiteor Deo, Dominus vobiscum, orate fratres, um latinório engraçado para as crianças. Eu me pergunto, por onde você anda, Dudu? Há quantos anos não nos vemos? Obrigado pelo seu convite, porque graças a esse convite aconteceu o que passo a narrar. Corria o mês de dezembro de 1944. Lá pelas 6h30 da manhã, um padre dominicano, Frei Henrique Sbrogió, vindo de Santa Cruz do Rio Pardo, no ramalzinho da Sorocabana, chegou à minha cidade. Deveria embarcar para São Paulo no chamado trem passageiro, o tronco, que vinha de Presidente Prudente, na Alta Sorocabana. O trem estava com atraso de 2 horas. O piedoso dominicano aproveitou esse atraso para celebrar a missa na igreja matriz. Como era coroinha, lá se encontrou comigo, com meus 13 anos, que acabei servindo na celebração da missa do Frei Henrique. Aconteceu então, depois da missa, uma breve conversa daquele frade dominicano comigo, convidando-me para ser padre. Guardo essa conversa com muita gratidão e saudade. E ele se despediu de mim dizendo:
Até logo, menino. Não posso perder o trem. Voltarei aqui na cidade para conversar com seus pais. Bênção, padre. Boa viagem. E o Frei voltou realmente para conversar com meus pais, como prometera. E eu também fui embora. E não voltei, começando a vida de seminarista da Escola Apostólica Dominicana de Santa Cruz do Rio Pardo, da qual Frei Henrique era diretor. De trem, fui para Santa Cruz, de trem, fui para o noviciado em São Paulo e de navio fui para a Itália para os estudos de filosofia e teologia durante 7 anos. Os anos passaram, o mundo deu tantas voltas. Não terá sido pelo atraso de um trem, não terá sido por atraso desse trem que padre me tornei. Acredito na presença e ação amorosa de Deus, na simplicidade e humildade desse acontecimento. Pelo atraso de um trem, sim, mas sobretudo pelo testemunho de vida cristã de meus pais. Depois de 7 anos da Itália, voltei para a primeira missa em minha terra natal. E não é que ali cheguei de trem, recebido por uma multidão de fiéis. Certo dia, ao meu bispo de São Paulo, Dom Antônio Celso Queiroz, bispo emérito de Catanduva, eu disse: pois é, Dom Celso, se não fosse o atraso de um trem, talvez hoje eu não estaria aqui trabalhando na arquidiocese. Ao que ele me respondeu: Deus arrumaria outro acontecimento para chamá-lo. Quanto me alegraram essas palavras, amigo Dom Celso. Por tudo isso, gosto tanto de trens de ferro, gosto tanto de sua história, de sua melodia e de sua poesia. Gosto tanto de seu encanto e de sua magia, tudo ainda gravado na criança que está em mim. É uma pena que os trens passageiros estejam desaparecendo de nossa terra. Trens queridos de minha infância, de meu sacerdócio, de meus sonhos, de minhas saudades, de meus amores e de meus temores. Trem de minhas esperanças. Parafraseando Adoniran Barbosa, trens da vida, trens da história, trens que passam e que voltam, trens da 11, trens que não voltam, trens da 11, trens que não se pode perder. Louvado sejas, meu Senhor, pelo meu irmão trem, que continua passando nas numerosas estações de minha vida.
que por vossa bondade misteriosa essas estações se prolonguem ao longo da minha vida. E como terminava meu programa de televisão na TV Anhanguera, em Goiânia, digo, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.